Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se conheciam. Capítulo 5. Siddhartha e seu filho. No céu não há distinção entre leste e oeste. As pessoas inventam diferenças em suas próprias mentes e depois acreditam que elas são verdadeiras. Buda. No século de 1980, na década de 1980, ouvi um monge budista discursar numa igreja da unidade. Algo que ele disse chamou minha atenção. Entre aspas, estar com raiva de outra pessoa é como beber veneno e depois esperar que a outra pessoa morra. Fecha aspas. Ele sabia que há apenas um de nós, então seus pensamentos realmente vão para você. Meus professores repetiram isso, pensei mais tarde, e cheguei a um nível ainda mais profundo, que é como a ruína do ego funciona. Mas na década de 80, através das minhas incursões em várias abordagens espirituais, eu estava começando a entender o não-dualismo, mesmo embora eu estivesse em um caminho espiritual há apenas alguns anos. Claro que não tenho uma ideia de como experimentá-lo, mas me senti interessado apesar disso. Durante a primeira série de visitas, Arten e Purchá me disseram: o Vedanta é um documento espiritual não dualista que ensina que a verdade de Brahma é toda e tudo o que realmente existe, e qualquer outra coisa é ilusão. O Vedanta foi sabiamente interpretado por Shankara como Advaita, ou não dualista. Em outras palavras, a realidade é completamente alheia ao mundo e universo fenomenal. Esta informação me foi dada durante a segunda visita dos meus professores, pouco antes de comprar meu primeiro exemplar de um curso em milagres. Eu logo iria aprender que o Deus do curso também não tinha nenhuma relação com o ego do mundo e universo. Havia mais uma forma de não-dualidade sobre a qual eu aprenderia mais tarde. Mas eu já estava começando a acreditar genuinamente na distinção entre o real e o irreal. Muitos anos depois, numa noite quente de junho de 2014, Cindy e eu fomos para o belo teatro grego em Hollywood, perto do Griffith Park, para ver uma das musicistas favoritas da Cindy. Sarah McLachlan, The Greek, é um local externo com ótima acústica. O lugar perfeito para ver um concerto de verão. Estávamos andando durante o intervalo, quando assim que nos viramos para voltar aos nossos lugares, bem na nossa frente estava a Mariana Williamson. Achei muito legal da parte dela vir e dizer olá para nós. O show estava prestes a começar de novo e não falamos muito, apenas coisas como um bom show. Mas todos nós abraçamos e tivemos um momento Curiosamente, tínhamos votado em Mariane 3 dias antes nas eleições primárias para o Congresso. Ela estava concorrendo em nosso distrito e até embora ela não tenha vencido, acho que valeu a pena para ela concorrer. Ela correu de forma independente e pensei que ela poderia ter se saído melhor se tivesse concorrido como democrata. Mas essa foi a decisão dela e, além disso, há mais na vida do que apenas ganhar. Naquela noite, Cindy foi para a cama antes de dormir, como às vezes faz. Eu tenho sempre uma coruja noturna e está acostumada a horários mais normais. Eu estava sentado na minha cadeira em frente à televisão cochilando. Quando abri meus olhos, fui chocado ao ver Arten e Purchá sentados no sofá, aparentemente prontos para ter uma conversa. Com a porta do quarto fechada, Purchá começou a falar. Purchá: ei, amante da música, você se divertiu esta noite? Gary: claro que sim, e Cindy adorou. Mas ei, não vamos acordá-la? Ela pode vir aqui e ver vocês pela primeira vez. Purchá: na verdade, ela não vai. Nós nos juntamos a ela no nível da mente e demos-lhe a sugestão de dormir profundamente e sonhar feliz. Se ela fizer isso ou ouvir alguma coisa, ela pensará que é a televisão. Gary: uau, esta é a primeira vez que há outra pessoa na casa quando conversei com vocês. Parece diferente. Purchá: iremos aparecer para Cindy se for a hora certa. Isso depende dela. Porque somos o Espírito Santo assumindo uma forma para comunicar. Estamos cientes da disponibilidade de todas as pessoas para ter um acesso adequado a experiências místicas. Algumas pessoas não precisam delas agora, e algumas pessoas precisam delas como forma de encorajamento. Arten: você sabia que no final dos anos 80 e início dos anos 90, nós às vezes aparecíamos e ficávamos com você quando você estava meditando? Estávamos sentados aí, mas assim que você
abrisse os olhos, nós desaparecemos para que você não nos visse. Estávamos avaliando sua prontidão, aguardando o momento certo, que só aconteceu naquele dia no Maine. Gary, o dia da festa de São Tomás. Puxa, sim, não é coincidência. Mas se você estivesse pronto antes, nós nos mostraríamos a você. Antes disso, houve cerca de meia dúzia de vezes onde estávamos lá e você nem sabia disso. Gary, você está brincando? Mas meio que me fez sentir bem por você estar lá para mim. É bom que você reserve um tempo para fazer isso. Puxa, não tínhamos nada melhor para fazer, apenas brincar. Gary, hey, isso não contradiz a ideia de que o roteiro está escrito e tudo isso não está pré-determinado? Artem, não. De acordo com o curso, você ainda tem um poder como prisioneiro deste mundo, lembra? Gary, sim, eu me lembro. O poder da decisão. Posso escolher com o Espírito Santo. Posso decidir ver tudo certo. Isso significaria assistir esse filme que eu achava que era real e ouvir o Espírito Santo na interpretação dele, em vez da história do ego. Isso, por sua vez, leva a uma situação de experiência diferente. Então você está dizendo que foi meu próprio progresso que lhe disse que eu estava pronto para uma experiência diferente? É o mesmo filme, mas finalmente estava pronto para ouvir a interpretação correta. Artem. Sim, o que não é a sua interpretação, mas a orientação do Espírito Santo. As pessoas precisam estar dispostas a renunciar ao papel de seus próprios professores, pois o curso diz que eles mal foram ensinados, mas isso requer uma certa quantidade de humildade. Gary, então pelo menos fiz algo certo. Puxa, você fez muitas coisas certas, você cometeu erros, sim, mas todos os erros são esquecidos. Nós lhe dissemos desde o início que nunca julgaríamos você, então você quer ouvir o que temos a dizer esta noite? Gary, não sei, estou um pouco cansado. Você pode simplesmente plantar isso em minha mente como você fez com a Cindy? Puxa, continuando, falaremos sobre Buda e alguém que estava muito perto dele. Gary, presumo que você esteja se referindo ao cara, J, daquela vida? Puxa, é bom saber que você está prestando atenção. A história de Buda, ou Siddhartha, que era seu nome verdadeiro, é bastante conhecida por muitos estudiosos espirituais, incluindo ocidentais, e muito conhecido pelos budistas. Mas é uma história, e assim como a história de Jota, algumas delas são verdadeiras e outras são inventadas. É parcialmente um mito religioso. O que incluiremos na história não é mito. Artem. Cerca de 450 anos antes de Jota, Siddhartha nasceu no leste da Índia para uma vida de privilégios. Seu pai era um rei chamado Suddhodana. Ele foi trazido e criado pela irmã mais nova de sua mãe, Maha, e protegido dos costumes do mundo. Ele estava confinado ao grande palácio e aos enormes terrenos, mas como havia muito espaço para brincar, ele não se sentia confinado. Ele era mimado por Maha e seu pai garantiu que ele fosse muito bem educado. Então ele aprendeu sobre o mundo exterior como era conhecido naquela época, mas a ele não foi permitido vê-lo. Aos 19 anos, de acordo com os desejos de Suddhodana, Maha apresentou Siddhartha para uma bela mulher que se tornaria sua esposa um ano depois. O nome dela era Yasodhara. Para ambos, foi amor à primeira vista, então ele não se sentiu incomodado por ser instruído a se casar. Eles ficaram muito felizes com a situação. Os primeiros anos de seu casamento foram um livro de histórias de alegres experiências, mas o pai de Siddhartha queria muito que eles tivessem filhos, e quando isso não aconteceu, depois de alguns anos, ele ficou muito desapontado. E o mesmo aconteceu com Siddhartha e Yasodhara. Com o passar dos anos, Siddhartha ficou inquieto. Embora ele amasse sua esposa linda e inteligente, ele começou a sentir cada vez mais vontade de ver o mundo que estava escondido dele, apesar do fato de seu pai ter proibido isso. Yasodhara o amava, mas ela sabia que ele tinha desejo de viajar em sua vida. E fez tudo o que pôde para convencê-lo a ficar. Siddhartha começou a ter sonhos e visões que lhes diziam que ele iria estar viajando e conhecendo muitas pessoas e que sua salvação estava esperando por ele fora dos muros do palácio e dos terrenos. Foi um momento difícil para ele porque ele sabia que se ele fosse embora, machucaria as pessoas. Ele era um homem gentil. Ele não queria que ninguém sofresse. Mas o próprio Siddhartha estava sofrendo. Ele sentiu como se algo estivesse faltando e que ele tinha que sair e encontrar. Seus sonhos e visões também lhe contaram outras vezes, em ocasiões em que ele esteve em buscas espirituais.
e que havia um estranho mistério que poderia ajudá-lo a encontrar o que procurava. Após muitos anos de dúvidas e questionamentos, Siddhartha sentiu-se impelido a agir. Embora estivesse emocionalmente dilacerado, uma noite, quando todos estavam dormindo, ele escapou por uma saída secreta que descobriu acidentalmente quando criança, mas que ele nunca teve coragem de usar. Yasodhara ficou com o coração partido. Ela disse a si mesmo que Siddhartha voltaria e que ele só precisava superar o desejo de ver um pouco do lado de fora. Esta foi a sua oração. Mas então, outra oração, quase esquecida, foi respondida em vez disso. Ela descobriu que estava grávida. Ela estava tão feliz e ainda assim tão triste, porque ela queria desesperadamente que Siddhartha soubesse que eles iriam ter um bebê. É sabido, mas não amplamente, que Buda, isto é, Siddhartha, teve um filho. O nome era Rahula. Isto não faz parte da história budista, da história que o budismo aceitou, mas o budismo é muito diversificado e existem diferentes versões da história. Em qualquer caso, Siddhartha não sabia sobre a criança e passou os primeiros 2 anos de liberdade vagando pela parte oriental da Índia. De certa forma, sua jornada tornou-se uma repetição de suas vidas anteriores, das quais falamos, como uma análise. Mas dessa vez foi um pouco diferente, porque ele já havia vivido a vida de um homem rico no palácio, e ele seria capaz de comparar isso com outras coisas. Ele então decidiu ser um asceta. Depois de alguns anos experimentando isso, no entanto, ele chegou à mesma conclusão que havia chegado numa das suas vidas na China. O ascetismo não era necessário. Ele não podia perceber isso plenamente, no entanto, se ele não fosse um homem rico. Ele sabia disso. De ter todas as posses e gratificação física que ele queria, realmente não iria satisfazê-lo. E agora ele percebeu que desistir dessas coisas e do resto, a chamada vida boa, também não o satisfazia. Gary, então foi por isso que ele escolheu o caminho do meio? Artem, sim, mas Siddhartha, houve outra questão importante de um avanço neste período. Ele se tornou um mestre da meditação. Ele aprenderia que a meditação por si só não o tornaria iluminado. Isso é porque não se desfaz o ego, o que é 100% necessário para alcançar a iluminação. Mas a meditação pode, se praticada diligentemente, acalmar e fortalecer a mente. Isso, por sua vez, torna muito mais fácil para a mente ser treinada e disciplinada. Quando a mente está nessa condição, você pode usá-la mais eficazmente para praticar um sistema de pensamento. Você mesmo descobriu isso no Maine. Gary, sim, eu costumava meditar todos os dias. Eu ainda faço. Embora já tenha feito estilos diferentes ao longo dos anos, principalmente guiados, inicialmente, pelo que eu pensava ser a intuição. E mais tarde percebi que era o Espírito Santo. Eu nunca estudei isso ou qualquer outra coisa. Era como se eu estivesse me lembrando de como fazer. Mais tarde, quando comecei fazendo o curso, acho que achei mais fácil fazer as aulas e assistir minha mente trabalhando ao longo do dia por causa da prática meditativa. Além disso, eu notei que muitas das lições são muito meditativas, embora não sejam as mesmas como meditação tradicional, porque envolvem pensamentos específicos, exceto quando chega a hora da aula, em que você deve acalmar a mente. Também, mais adiante na apostila, algumas das lições envolvem uma abordagem real para Deus. De qualquer forma, definitivamente, acho que consegui fazer o curso de forma mais eficaz, porque eu tinha praticado meditação. Mas então as pessoas poderiam começar a receber alguns dos benefícios da meditação simplesmente fazendo as lições. Artem, é verdade, com suas meditações, Siddhartha começou a ter mais memórias de suas vidas passadas e das coisas que ele aprendeu. Ele também lembrou-se de seu amigo Jota em suas várias formas e percebeu que era Jota quem ele estava procurando para ajudá-lo a alcançar sua iluminação, embora ele não soubesse a forma que isso assumiria. Ele ainda não conseguia ver em quem seu amigo estava nesta vida e quem ele era nesta vida em particular, mas ele queria descobrir. Tudo o que ele aprendeu em todas as suas vidas de sonho voltou para ele e ficou com ele. Como você sabe, você nunca perde o que aprende, mas perde o fato de lembrar disso, e sua meditação o ajudou. Em vez de extremos, Siddhartha viveu uma vida de moderação e meditação. Ele conquistou seguidores durante sua prática de ascetismo e, na maior parte, eles partiram. Mas muitas pessoas começaram a vir e ouvi-lo compartilhar sua sabedoria. Ele começou a ser conhecido como guru, embora não parecesse se importar. Das suas ideias de moderação também se aplicavam à forma como ele reagia às pessoas. Gary, isso me lembra um ditado que temos:
todas as coisas com moderação, incluindo a moderação. Artem, você acertou. E é isso que Ken Wapnick costumava dizer aos seus alunos: não se esqueça de como ser normal. Nota: no capítulo 7 discutimos mais sobre quem é Ken Wapnick. Puxa. Então, nosso amigo passou a acreditar que não é o que você faz que importa, mas como você pensa. Claro, o que você faz é resultado do que você pensa, mas Siddhartha estava colocando o cavalo na frente da carroça. Ele tinha estudado no palácio e compreendeu os Vedas e os Upanishads. Ele conhecia bem a diferença entre Brahma e o mundo. Como o Bhagavad Gita diz, o irreal nunca existe, o real nunca não é. Mas até agora ele não tinha experimentado isso, então ele decidiu encontrar uma maneira de vivê-lo. Seu objetivo tornou-se realmente experimentar a verdade o tempo todo. Essa é uma tarefa muito difícil, mas ele foi determinado. Ele praticava sonhos lúcidos, algo que havia experimentado na época de Lao Tse. Eventualmente, seus alunos também praticariam sonhos lúcidos, pensando em que se pudessem controlar o processo de tomada de decisão em seus sonhos, então, quando morressem, poderiam continuar com essa habilidade de escolher não reencarnar. A propósito, isso não funciona, a menos que o ego tenha sido completamente desfeito. Mas pode ser útil, pois ter sonhos lúcidos durante o sono, às vezes à noite, pode ajudá-lo a perceber que também está sonhando quando parece estar acordado. Embora Siddhartha não tivesse sofrido muito em sua vida, ele sentia falta de Asadorra. Ele considerou brevemente visitar sua casa, mas então teve outra ideia. Ele percebeu que sentir falta dela e sentir que tinha que realizar certos atos era uma forma de sofrimento, de estar acorrentado ao mundo. E se você está acorrentado a isso, você depende dele, o que o torna um escravo dele. Ele queria ser livre, livre do mundo e livre de qualquer forma de sofrimento, que os hindus chamavam dukkha. Mais tarde, os budistas também chamariam isso de dukkha. Foi então que teve outra ideia e outra revelação. O sofrimento é causado pelo desejo. E se você não precisasse de nada? Então você não o sofreria quando não o tivesse. E por que você precisaria disso se não é real? E se você não precisasse de qualquer coisa, de qualquer pessoa, então você poderia ter um relacionamento autêntico com elas. Você não precisava ser um asceta e desistir fisicamente do mundo para fazer isso. Era algo que poderia e deveria ser feito com a mente. Gary, o curso diria que não é desejo, mas a aparente separação de Deus que causa sofrimento e sentimento de falta. Na verdade, o desejo é apenas uma sintonia de falta e a solução é desfazer a sensação de estar separado de sua fonte. Artem. Isso é verdade, Gary, mas o desejo torna isso real. Então vamos ficar com Siddhartha por enquanto. Veremos a única coisa que sua abordagem desejou passar mais tarde, mas a realização mais importante que ele teve como resultado de todas as suas outras realizações era que era possível desfazer o que estava causando a ilusão em primeiro lugar, que era o ego. Os hindus não só conheciam o ego, como também sabia que havia apenas um ego, ou o que eles chamariam de aquele que parece tantos. É isso que faz o mundo da multiplicidade, ou tudo o que você vê. Se você encontra uma maneira de desfazer o ego, então você encontrou a maneira de desfazer a causa da ilusão. Foi durante esta fase que ele descobriu a sinergia de pensamento e crença. Então, vamos deixar claro que, embora Siddhartha acreditasse no hinduísmo, nos deuses, ele não cristalizou essa crença porque o foco estava disperso. Muitos hindus tendem a destacar um dos deuses, como Shiva ou Vishnu, e focar a sua adoração naquele que eles escolheram. Monoteísmo tomando conta do mundo era apenas uma questão de tempo, e quando Siddhartha apareceu, já havia uma das três principais religiões monoteísmo, o judaísmo. Mas Siddhartha, não estando psicologicamente comprometido com um deus, optou por se concentrar no que ele chamou do eu superior, de Brahma, que era a realidade. Isso é onde entra o poder da crença. O que você aprendeu sobre o poder da crença? Gary responde: é simples, aquilo que você escolhe acreditar é eventualmente o que afeta você. Puxa, excelente! O que você escolhe acreditar é o que você vai pensar ser real, e você experimentará isso dessa maneira. Sabendo disso, Siddhartha retirou sua crença no mundo, e depois de anos de prática, ele não tinha mais crença nisso. Em vez disso, ele colocou essa crença onde sabia que ela pertencia, na realidade Brahma. Mas há mais. À medida que ele parou de acreditar no mundo, ele passou a ter menos efeitos sobre ele. Ele começou a realmente experimentar sua vida cada vez mais como se fosse um sonho. Ele ainda não havia encontrado completamente a saída do sofrimento, mas ele estava fazendo um grande progresso.
Siddhartha continuou a viajar pelo leste da Índia, ensinando sua sabedoria e desfazendo seu ego. Em vez de negar a si mesmo o mundo fisicamente, ele negou psicologicamente, recusando-se a acreditar nisso, ignorando-o e colocando sua fé na realidade que ele podia sentir um pouco além do véu da ilusão. Ele tinha 27 anos quando deixou o palácio. Foi 20 anos depois, quando Siddhartha estava ensinando a um grupo de estudantes sobre a saída do cá e para a salvação, que um homem parado atrás dos estudantes sentado estava surpreso ao ver esse professor. Porque ele foi negado o mundo por seu pai, Siddhartha não era muito conhecido quando estava no palácio, exceto pelas pessoas que trabalhavam lá. Mas este homem na multidão pensou em quem ele era e o reconheceu. Quando a reunião terminou, o homem caminhou até Siddhartha para vê-lo melhor. Ao fazer isso, o visitante perguntou a Siddhartha se ele se lembrava dele. Ele lhe disse que seu nome era Vladimir e ele trabalhou no terreno quando ambos estavam no palácio. Ele também disse que todos ficaram muito tristes ao saber que Siddhartha havia partido. Siddhartha ficou surpreso e interessado. Ele perguntou ao homem há quanto tempo ele havia deixado o palácio e o homem lhe contou cerca de 2 anos. Então Siddhartha perguntou a Vladimir como estava Yasadora. Vladimir curvou-se a cabeça e disse que sentia muito que Siddhartha não soubesse, mas que Yasadora havia falecido em consequência de uma febre 3 anos antes. As lágrimas começaram a... Corrigindo aqui, ele havia deixado o palácio cerca de 20 anos. Continuando. Mas Yasadora havia falecido em consequência de uma febre 3 anos antes. As lágrimas começaram a formar-lhe os olhos de Siddhartha. Ele pensou que havia superado o efeito do mundo, mas obviamente isso ainda não foi total. Suas lágrimas não duraram muito, no entanto, mas por causa do que foi dito a seguir. Vladimir perguntou a Siddhartha se seu filho o havia encontrado. Siddhartha não conseguiu acreditar no que ele estava ouvindo. Um filho? Ele ficou chocado e muito feliz. A dualidade da tristeza por Yasadora e a notícia de um filho foi desconcertante, mas ele perguntou a Vladimir qual era o nome do menino. Vladimir disse que seu nome era Rahula e que cerca de 1 ano depois da morte de sua mãe, ele partiu ao palácio em busca do pai Siddhartha. Isso mudou tudo para Siddhartha. Naquele momento em diante, ele estava com a intenção de uma coisa, encontrar Rahula. Ele obteve uma boa descrição dele através de Vladimir. No dia seguinte, ele começou a caminhar em direção à sua antiga casa, perguntando a qualquer um que pudesse ao longo do caminho se eles tinham visto um menino de cerca de 20 anos, velho, alto e magro, com cabelos pretos, que está dizendo estar procurando por seu pai. Gary, uau! Então Siddhartha não estava completamente iluminado, mas obviamente ele aprendeu e experimentou o suficiente para quase chegar lá. E então foi procurando pelo seu filho? Artem, ninguém o culparia por fazer isso e por querer encontrar ele. Só queremos que você perceba que agora ele está procurando por algo que parece estar fora dele. E se algo está fora de você e você está tornando isso real, então você não está em uma condição de unidade. Você está em uma condição de separação. Esta mudança de acontecimentos trouxe mais uma vez à tona o desejo em Siddhartha, o desejo de encontrar seu filho, e o desejo leva ao sofrimento, é uma condição circular. Purchá, o que traz à tona um princípio inflexível de que poucos são prontos para, no instante em que você pensa que alguém é um ser humano real, você está praticando a separação? Gary, ótimo, vou começar minhas palestras com isso. Estou brincando. Eu entendo o que você está dizendo. Isso me lembra algo que Jota disse a Ellen em uma mensagem destinada a ela pessoalmente no início, mas que ela compartilhou mais tarde. Era sobre ela não ser capaz de dizer não. Ele disse que se você não pode dizer não às solicitações dos outros, você ainda não superou o egocentrismo. Purchá. Sim, Gary, porque se você não consegue dizer não, então você está consentindo ser real. Você está dizendo que esta é uma pessoa real, com um problema real, que você realmente tem algo para fazer, alguma forma de fazer algo. Agora, isso não significa que você nunca diga sim a ajudar as pessoas. O que isso significa é que você não precisa. Gary, entendi. Quando você se acostuma a trabalhar com o Espírito Santo, você pode obter orientação sobre o que fazer de qualquer maneira. Ah, meu Deus, eu acabei de pensar em algo. Você disse que Siddhartha achava que havia alguém que poderia ajudar ele, alguém que ele estivesse procurando e que em algum momento eles encontrariam uns aos outros. Essa pessoa era seu filho? Purchá, sim. E o filho dele era Jota naquela vida? Purchá, sim.
Gary, você está me dizendo que aquele que as pessoas mais tarde chamariam de Jesus era filho de Buda? Puxa, absolutamente. Gary, de jeito nenhum, mas... Bem, tenho que admirar que faz sentido. Quero dizer, esses caras estiveram um com o outro, protegeram um ao outro o tempo todo, através do tempo. Artem. Mas eles ainda não se lembravam daquela vida, porque neste momento eles não se encontraram. E Siddhartha começou sofrendo pela primeira vez em muito tempo, porque sentia falta do filho. Ele foi de aldeia em aldeia e por todo o país com uma saudade em seu coração, mas depois de um ano eles ainda não haviam se encontrado. Felizmente, durante as noites de descanso e reflexão, o espírito de Siddhartha, com treinamento e a disciplina, voltaram lenta, mas seguramente para ele. Logo, uma calma começou a ocupar o seu lugar devido em sua mente. Lembre-se, tudo o que você aprende fica com você. Se você esquecer temporariamente o que aprendeu, isso eventualmente retorna à sua consciência. Esse é o caminho da iluminação. Você esquece a verdade, mas então você se lembrará e eventualmente não esquecerá. Purusha. Rahula, sendo quem ele era, também sabia muito sobre diferentes formas de espiritualidade. As muitas coisas que ele aprendeu em outras épocas também foram voltando à sua consciência. Tanto Siddhartha quanto Rahula possuíam a qualidade da perseverança. Como você sabe, é a característica mais essencial para qualquer pessoa no caminho espiritual. Como resultado, eles estavam determinados a se encontrar, embora neste momento Rahula estava procurando há 3 anos. Então, um dia, em um pequeno lugar, Rahula teve uma sensação de excitação. Um reconhecimento de grande familiaridade encheu sua consciência. Ele se virou e ali, parado bem na sua frente, estava Siddhartha. Eles se conheceram instantaneamente. Eles não se abraçaram um ao outro ou pularam para cima e para baixo. Tal comportamento naquela época teria sido indigno. O que eles fizeram foi curvar-se um para o outro, e uma lágrima de alegria se formou no olho de Siddhartha. Eles encontraram um lugar para sentar e conversar. Durante horas, eles acompanharam a história de suas vidas, que ambos sabiam ser apenas isso, uma história. Nas próximas semanas, eles se lembraram de tudo do passado e de tudo o que aprenderam. Eles sabiam quem tinham sido um para o outro ao longo dos tempos e também tomaram uma decisão. Eles concordaram que passariam o resto dos seus dias juntos, aprendendo tudo o que ainda precisavam aprender e aplicando isso para o que quer que tenha surgido em seus sonhos. Eles alcançariam a salvação juntos. Isto levou a uma aceleração da aprendizagem, pela qual eles finalmente conheceram tudo o que precisavam saber para serem iluminados e também foram capazes de aplicar. Sabendo que seus egos precisavam ser completamente desfeitos, eles praticaram não tornar o sonho real. O sofrimento de Siddhartha foi logo curado. Uma das peças do quebra-cabeça é que se o sonho não for real, não há necessidade de desejá-lo e sem desejo não há sofrimento. Mas eles seguiram esse princípio do budismo ainda mais. Se o corpo é apenas parte de um sonho, então não é real, o que significa que a dor que você sente também não é real. Você não está sentindo dor real. Você está tendo um sonho de dor. E porque um sonho está em sua mente, você pode mudar de ideia sobre isso. Quando você está sonhando na cama à noite, seu corpo físico não está lá, apenas em sua mente. É a mesma coisa com esse sonho que você chama de vida e do seu chamado a hora de acordar. Seu corpo físico não está aqui, é apenas uma parte da projeção, como todo o resto. Siddhartha e Rahula perdoaram suas vidas. Eles perdoaram o isolamento que sentiam do palácio. Eles deixaram de lado a dor da falta de Isadora. Mas não é isso que eles não se lembraram. Algumas pessoas pensam erroneamente que se você completamente perdoa algo, então isso desaparecerá da sua mente e você nunca mais pensa nisso de novo. Isso não é verdade. A diferença é que quando você se lembra algo que foi doloroso no passado, não terá mais nenhum efeito sobre você. Isto não dói mais. Torna-se neutro em vez de doloroso. É assim que você sabe que você perdoou. E eles não pensaram em termos de perdão de volta então. Eles simplesmente pensaram que isso não se tornaria real, porque é apenas um sonho, que é uma das realizações não essenciais do perdão. Ainda havia um passo que eles deixaram de fora, e perceberam isso naturalmente, porque sua consciência havia sido tão expandida. Esse passo se tornaria um dos focos mais importantes de sua vida final. Gary, quando estudei o budismo há muito tempo, aprendi os 4 nobres verdades. Eles gostavam disso? Purusha, eles certamente teriam entendido essas coisas, incluindo o caminho óctuplo. Mas lembre-se, o budismo não se tornou uma religião até mais tarde.
Siddhartha, que era Buda, não era budista. A religião veio de outros que tentaram segui-lo. E sim, Siddhartha teve alguns alunos novamente no final da vida, mas esses alunos tiveram uma experiência muito difícil de permanecer na não-dualidade, como a maioria das pessoas faz. Ainda assim, todas as coisas considerado o budismo, contém muitas grandes verdades que ajudam as pessoas a serem conscientes em vez de estúpidos. Nossos 2 amigos praticaram até que suas mentes pudessem dizer aos seus corpos o que fazer. Sentem-se em vez de seus corpos lhe disserem o que sentir. Em vez de seus corpos lhe disserem o que sentir. Eles foram para um lugar total de causa e efeito. O mundo vinha deles. Eles tinham atingido o estado de Brahma. Eles se tornaram seres não dualistas. Siddhartha viveu até os 82, Rahula apenas 52. Não importava então. Eles tiveram quase 30 anos juntos. Eles dominaram o mundo, exceto por uma coisa. Um dia Rahula disse a Siddhartha: sinto falta de algo e acho que você deve saber o que é. Siddhartha respondeu: sim, chegamos até aqui juntos. Quero que despertemos juntos em Deus. Um Deus conosco como um, com os outros e com Deus. Então ele acrescentou humoristicamente: da próxima vez você será o professor. Eles sabiam que tinham mais uma vida para viver, não necessariamente porque precisavam, mas porque outros precisavam deles. Eles poderiam ter escolhido completar suas lições nessa vida, mas eles perceberam que o roteiro está escrito e que havia um plano maior no qual cada um deles tinha que jogar sua parte. Às vezes, um mestre tem que estar presente, nem que seja apenas para apontar as pessoas na direção certa. E talvez para ensinar 1 ou 2 lições aparentemente importantes para servir de exemplo para os outros. Ambos sabiam que durante esse último, aparentemente durante toda a vida na Terra, eles experimentariam seu destino. Aquele Deus daria então um passo final no seu retorno à unidade da sua fonte. Como Rahula deixou seu corpo escapar como resultado do mesmo tipo de doença que tinha vindo para sua mãe, ele sabia que a mais interessante de todas as vidas estava prestes a começar. Ele estava feliz, ele estava pronto para continuar e terminar o trabalho. E como um curso em milagres diria mais tarde, quando ele estiver pronto para continuar, ele vai com companheiros poderosos ao seu lado.